O que estraga a maçã não é a bicada do sabiá, mas sim o bicho por dentro. Esta é a razão de muitos amigos tristes por aí. Por que estás triste, homem? Por lutas e tribulações que passei, haviam momentos que eu não conseguia ver Deus ali, mas todas as noites eu orava e pedia a sua ajuda. Ele me respondeu e um dia me livrou. Minhas orações têm chegado ao trono de Deus. Deus me ajudou. Hoje dou graças ao Senhor Jesus, pois das lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Chegado ao trono de Deus, Ele ouviu o meu clamor. As provas eu venci, porque Deus me ajudou. Hoje dou graças ao Senhor Jesus, pois das lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. O interior do homem, analisando de uma maneira revelada, vale muito mais do que o exterior. O que estraga a maçã não é a bicada do sabiá, mas sim o bicho por dentro. Portanto, o interior vale muito mais do que o exterior. Esse é o grande problema atual
pois se trata da grande batalha. A batalha jamais pelejada é na mente do homem, na mente da pessoa, é onde está a maior batalha. Os anciãos no tempo de Jesus até matavam por causa da tradição. Eles eram intransigentes, conservadores da tradição. E eles estavam reprovando a Jesus porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E aquilo era um escândalo para eles. Era um motivo de murmuração, de conspiração. Você sabe que toda pessoa, todo sistema que para manter-se intacto, para sobreviver, ele tem que estar sempre condenando os demais. Ele está sempre murmurando, conspirando e buscando falhas. E ele nunca vê a si mesmo errado. Ele nunca vê que tornou-se obsoleto aquilo que foi novidade ontem. Nunca percebe. Mas Jesus Cristo não deixou-se levar por isto. Ele sempre demonstrou que, de fato, conhecia os homens por fora e por dentro. E respondeu de uma maneira grave e deu um sermão muito forte, qualificando-os de hipócritas, aqueles que honram somente com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Mas ele foi mais adiante, chamando-os de condutores cegos. E por fim afirmou: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E depois disso, Pedro, tomando a palavra, disse para Jesus: explica-nos esta parábola, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O que contamina o homem não é comer sem lavar as mãos. O que é isto, mestre? Então Jesus respondeu a Pedro com uma certa repreensão, dizendo: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, cobiças, todas as coisas más, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são estas coisas que contaminam o homem diante de Deus. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que estraga a maçã não é a bicada do sabiá. Você nunca deixaria de comer uma fruta simplesmente porque um passarinho bicou ali por fora na sua casca. Mas o problema está no bicho por dentro. O bicho lá por dentro é que estraga a fruta. Isso, olhado de uma maneira revelada, nos esclarece, nos mostra tudo o que Jesus disse em São Mateus, capítulo 15, verso 18, 19 e 20.
Aí está a própria natureza como a Bíblia revelada. Eu não tenho que ser um doutor em divindade, em outras coisas relacionadas com Deus, para ver que o que estraga a maçã não é a bicada do sabiá, mas sim o bicho por dentro. O que estraga o homem não é o que ele come, mas sim o que ele pratica. Se ele está de fato fazendo a vontade de seus pensamentos. Nós não vamos com isso pensar, bom, então fumar, beber, etc. Isso são atributos do pecado. Porque isso se trata de uma autodestruição, até certas normas de alimentação. É uma autodestruição, o apetite desordenado, a glutonaria, a orgia. Tudo isso é uma autodestruição, é um suicídio. Mas, se referindo àquela tradição, aquele escrúpulo tradicional, Jesus disse, não, o que contamina o homem não é isto, é os meus discípulos comerem sem lavar as mãos para não contrariar a vossa tradição, mas sim o que sai dos pensamentos, mortes, como as que vocês já cometeram e que vão cometer ainda, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É o bicho que está dentro da maçã. Agora nós vamos pensar assim, que a grande batalha jamais pelejada está na mente do homem. Mas ela pode ser vencida, desde que aqueles maus pensamentos que viriam a gerar mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias e demais coisas, não desçam para o coração. Em outras palavras, o bicho está por fora. O bicho está ali no galho da árvore, mas ainda não atingiu aquela fruta. Não penetrou ali dentro, no seu miolo, para destruí-la. E São Paulo disse, se referindo àqueles que nasceram de novo, que novas criaturas se tornaram. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E ele complementa o assunto dizendo que antes fazíamos a vontade dos nossos pensamentos, como aqueles que estão entregues aos mesmos. Mas hoje não. Nós não estamos livres dos pensamentos, mas nós não deixamos que eles desçam em nosso coração. Porque o que estraga a maçã não é a bicada do sabiá, mas sim o bicho por dentro. E isto seria o bicho por dentro. E uma vez descendo ao coração, aquilo determina as nossas ações. É, sim. Mesmo o roubo, ele está na mente. O ladrão tem que deixar aquilo descer no seu coração. Aquela pobre vítima, descer aquele pensamento no seu coração, então ele vai fazer a vontade de seu coração, a vontade de seu pensamento, o impulso interno. Você sabe que como um cristianismo intelectual apenas, mental, só na cabeça, não salva ninguém, também os pensamentos maus, as coisas más só na cabeça, não pode matar, não pode levar ninguém à perdição. Se você pensou em matar uma pessoa, mas não matou, desfez daquele pensamento, eu pergunto, algum dia a justiça pode te prender por causa daquele pensamento? Não. Mas se desceu no seu coração e você praticou aquilo, então você cometeu a vontade do pensamento,
e você vai sofrer a consequência por aquilo. Ora, são coisas que nós não precisamos ir adiante, é melhor que ficamos repetindo-as. O que estraga a maçã não é a bicada do sabiá, mas sim o bicho por dentro. E se um cristianismo somente intelectual, na mente humana, com letras apenas, não leva ninguém para o céu, então também os maus pensamentos e coisas que não descem para o coração não podem nos condenar. O cristianismo intelectual é aquele cristianismo que não desce na vida, não desce no coração. É aquele cristianismo que é apenas formal, ele é social. Ele até rege as pessoas dentro de uma ética cristã, mas é formalidade apenas, é coisa intelectual. O bicho está por dentro. As más intenções, a cobiça, o adultério e as coisas estão aí por dentro. E o corpo entregue à vaidade, e assim por diante. Você não pode crer de maneira alguma numa santificação subjetiva sem que haja a santificação objetiva. Pode haver uma santificação objetiva sem haver a subjetiva. Mas não pode haver santificação subjetiva sem haver santificação objetiva. Bom, a santificação objetiva seria a santificação externa. A santificação subjetiva seria o quê? A santificação interna, interior do homem. Agora, você pode ver uma pessoa santa externamente apenas, mas o bicho está por dentro. Mas você não pode ver de maneira alguma uma pessoa que tem santificação interna aí com seu corpo exposto ao pecado, com o exterior exposto ao pecado, mostrando feridas. Aquilo partiu, foi de dentro, foi da alma. A alma é a natureza do espírito. E essa é a razão de muita gente triste, muita gente doente. Paulo chegou a dizer: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e até mesmo os que dormem, muitos morrendo, como Ananias e Safira. Eles estavam fazendo uma boa coisa, mas com um bicho por dentro, com uma intenção por dentro. Quantos favores são feitos hoje com segundas intenções? Quantas ofertas são dadas com segundas intenções? Quanto auxílio, você não pode dar nenhum auxílio pensando em salvação. A salvação é de graça. Você não troca, você não compra a salvação com moralidade própria, com caridade, estas coisas. Não tente fazê-lo, porque isso vai piorar sua situação. Está certo que um coração convertido tem amor. Um amor que sobrepuja o amor filho, é o amor ágape, porque ele procede do alto e desce ao nosso coração. E nós passamos até mesmo a amar os nossos próprios inimigos. Crê você nisto? Agora você sabe. Você vê uma fruta ali e você quer comer aquela fruta. Ah, mas um passarinho bicou. Não tem problema, eu corto isso. Mas quando você vê uma fruta muito bonita por fora e corta aquilo e está podre por dentro, ora, o bicho estava do lado de dentro. A beleza estava por fora. E Jesus olhou aqueles tradicionais religiosos e os qualificou de sepulcros caiados, túmulos ornados, bonitos por fora. Mas o que tem lá dentro do túmulo bonito? Você já pensou nisto?
O que estraga a maçã não é a bicada do sabiá, mas sim o bicho por dentro. Quer você ter vida interna e externa? Isto é o batismo do Espírito Santo. Isto é você concordar lá de dentro com a palavra de Deus, não intelectualmente, não amontoando doutores para si conforme suas próprias concupiscências. Daí então termos um cristianismo manufaturado, sem poder, um sal insípido. Mas agora, Deus tem nos dado esta grande oportunidade de tirarmos o carnegão, o bicho de dentro, e Ele sara as nossas feridas. Ele cicatriza isto. Para isto Ele morreu no Calvário. Que o Senhor possa abençoar todos quantos dizem amém nesse instante, a palavra de Deus. Que Deus abençoe o interior de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos temores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha grei.
entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo